Sente, por favor. Hoje é dia especial de Santa Ceia. Estamos felizes com Deus. Deus tem nos guardado, nos abençoado. Em nome do Senhor Jesus, tem prosperado nossa vida, nossa casa. Quem se sente abençoado por Deus? Se você pôde se alimentar hoje, milhões de pessoas não teve o que comer dentro de casa. Se você pôde tomar um banho, teve pessoa que teve que tomar um banho num rio de águas sujas, porque não puderam tomar um banho num chuveiro gostoso, igual você toma com água quente. Se você tem um sabonete para ficar cheiroso, bonitinho, gostoso, lá no interior nós passava limão debaixo do sovaco para não feder. Você não é dessa época não, né? Da minha época é assim. E nós estamos sendo abençoados por Deus. Vivemos num mundo que às vezes nós falamos, Deus, o que eu tenho para agradecer, irmão? Se você fizer uma lista, vai ser a lista igual a Belém, Brasília lá, não acaba nunca. Aí quando você vai para Brasília e pega aquela rodovia, parece que não acaba nunca. Você roda, parece que não chega lá. Então nós somos abençoados. E o Senhor diz que abençoaria Abraão, e não só abençoaria ele seria uma bênção. Nós não só podemos ser abençoados, nós temos que ser bênção também para as pessoas. E nós temos que ser bênção para a nossa igreja. A igreja precisa da tua ajuda, precisa dos seus dízimos, das suas ofertas, para manter o bom andamento. E nós vamos, antes da palavra, nós vamos ofertar na casa de Deus. Pega aí os envelopes, você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta. Você que trouxe o seu dízimo, não vai embora sem ele. Você que tem condição, coloca o Pix da igreja aqui, para a gente poder ajudar. Nós temos algumas dívidas ainda para pagar, funcionários que nós não conseguimos pagar ainda esse mês, funcionários que estão precisando do salário e nós não tivemos condição de pagar. Temos também contas lá do oratório, de luz, de água, no valor de quase R$900, não tivemos, no mês 3 não conseguimos pagar. Aqui, graças a Deus, nós conseguimos pagar a que estava atrasada. Então, dependemos da tua ajuda. Deus está te abençoando. Você se sente abençoado? Você falou que se sente. Deus está abençoando a tua casa, teu celeiro. Não esqueça da casa de Deus. Porque aqui que sai o alimento espiritual para a tua vida. É aqui que Deus te cura, é aqui que Deus faz milagre, é aqui que Deus fala através da sua palavra. E é aqui que nós vamos para o céu em nome do Senhor. Pega o teu envelope branco, coloca teu nome. Porque no final sempre da ceia nós damos os pães da mesa, para você tomar seu cafezinho à noite. Não dá para dar para todo mundo, então você coloca teu nome aí no envelope, E você pode colocar o seu Pix ou colocar uma oferta. Hoje é dia de oferta especial, hoje é dia de ceia. Pega o seu melhor, Deixa de tirar aquele dinheiro do franelinha lá, Dinheiro do franelinha, você sempre pega lá R$2, R$5, Para Deus é melhor. Canta um louvor aí, enquanto isso, você ajuda a casa de Deus. Pega o teu envelope, coloca teu nome, porque teu nome você vai receber no final do culto, ganhar aí o pão da ceia. Está passando por aqui, o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio.
Aleluia, glória a Deus. Colocou seu nome aí, entregou. Em nome de Jesus. Vamos colocar o tema dessa noite. Hoje é um tema um pouco super interessante. Senhor Deus, abençoa os ofertantes da tua casa. Que haja mantimento, que haja fartura em cada casa, em cada família. Aqueles que realmente amam a tua igreja, aqueles que trabalham em prol do teu evangelho nessa terra. Dai a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. O tema é o checkmate do diabo. Essa daí... Oi? Essa imagem aí é de um artista que desenhou. Vou explicar sobre ela, você vai entender. Eu coloquei esse desenho aqui, mas essa imagem é chamada de checkmate. Ela está num dos maiores museus em Louvre, em Paris. Lá em Paris está. Inclusive, ela foi leiloada hoje. Essa pintura, ela está com uma pessoa que comprou em 1999. Então ela não está mais no museu, mas ela era uma gravura de museu muito interessante. Eu vou explicar ela, porque é o tema da mensagem, o checkmate do diabo. Amém? Presta atenção para você não perder nada, porque hoje Deus quer falar com você. Diga para o teu irmão, Deus quer falar com você. Deus abençoe, querido Ronaldo, está conosco, sua esposa, sua filha, né? Graças a Deus, é um privilégio ter vocês aqui no nosso meio. Vamos nos basear em Êxodo 14, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampe em Pi-Hahirote, em Migdol e no mar. E acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Migdol, Baal-Zefon e Pi-Hahirote. Você vai entender. Amém? Quem aqui já jogou xadrez? Quem aqui jogou xadrez? Ninguém. Eu já joguei bolinha de gude, já joguei peão, já joguei, o que mais? Muitas coisas que hoje em dia não tem mais, né? As brincadeiras antigas, dama. Oi? Você joga, né, Henrique? Dama, trilha, que é facinho, né? Agora xadrez eu também nunca joguei, não tenho nem ideia, né? Diz que é uma coisa para pensante, né? O cara tem que pensar muito. Eu não gosto muito de pensar, não. Tem que pensar muito, né? Você sabia que o xadrez é de origem asiática, né? Eles dizem que surgiu, a história diz que surgiu o xadrez na Índia. E na Idade Média, ela chegou na Europa, o jogo de xadrez. E aí surgiram também na Europa as regras do xadrez. Começaram a usar as peças medievais antigas, como rei, rainha, e dali se formou o que nós conhecemos hoje como o xadrez. O xadrez possui 16 peças, ou seja, 8 peões, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos, uma rainha e um rei, né? E cada peça movimenta da forma que necessária. Qual é o objetivo do jogo do xadrez? Né? Aplicar o que nós chamamos de checkmate. Às vezes você já ouviu muito essa palavra, checkmate, né? Ou seja, o jogo da estratégia é defender o rei. Quando o rei chega a ficar encurralado e o rei não tem para onde mais ir, é o que diz o rei, se encurrala o rei, aí o rei não tem como mover mais, os peões não podem mais ajudar, não tem mais como fugir. Então acontece o famoso checkmate. Ou seja, não tem mais saída, não tem para onde fugir e você automaticamente perdeu o jogo. Isso é o jogo de xadrez, né? Então, quando você prende o rei não pode mais se movimentar,
você dá um checkmate e põe fim à partida. Você ganhou. Vocês estão entendendo mais ou menos como que é? Eu não entendo muito porque eu não joguei, né? Mas é por aí. Quando o rei não tem mais saída, é o checkmate. Agora, o que tem a ver hoje com a palavra? É muito o que Deus quer falar conosco, né? Esse quadro, pode apagar a luz para mim, por favor, Romildo. Esse quadro é um quadro que foi desenhado por Friedrich, né, August. Esse homem fez essa pintura aqui muito interessante. E essa pintura hoje vale milhões de dólares. Ela é muito conhecida. Se você quiser pesquisar ela, né, na internet, você pode fazer uma pesquisa. Você vai ver que essa é uma tipo Mona Lisa, super cara da época, né? E nesse museu se colocaram a Mona Lisa e estava lá esse quadro. O que simboliza esse quadro, né? Simbolizando a história diz, ali é o diabo e ele está dando um checkmate numa pessoa, num ser humano. Ou seja, esse quadro retrata o diabo vencendo o ser humano, dando sobre o ser humano um checkmate. É interessante, né? E esse quadro ficou exposto nesse museu em Paris por muitos anos. E muitos visitantes, milhões de pessoas do mundo inteiro, iam ver esse quadro e ficavam intrigados. Algumas pessoas que jogavam xadrez, olhavam para aquele desenho e diziam assim, Satanás deu um checkmate ali, não tem como escapar. Ele encurralou o rei, não tem saída. E por centenas de anos esse quadro exposto lá, um dia interessante que chegou um homem que foi visitar, ele era o campeão mundial de xadrez. Ele entendia tudo de xadrez, ele foi o campeão do mundo inteiro em xadrez. E ele foi visitar esse quadro. E ele chegou perto e ficou olhando o quadro. E todo mundo aqui fazendo fila, tal, perto dele, e ele não tirava o olho do quadro. Era o checkmate do diabo, não tinha saída. E ele ficou por horas ali. Aí os amigos dele falaram, você vai ficar aqui, tem muita coisa para nós ver, tem Mona Lisa, tem outros quadros aí, muito famosos, nós temos que ir lá ver. Ele falou, não, espera um pouquinho, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ele ficou horas olhando ali. De repente ele gritou, tem uma saída. Os amigos dele olharam, saída onde? Está pegando fogo no museu? O que aconteceu? Não. Tem uma saída. Ele falou, ninguém percebeu, eu como campeão mundial, eu notei uma saída. Se o homem mover uma peça aqui do tabuleiro, ele sai de checkmate. Aí ele começou a mostrar, na teoria dele, na prática, que ele era um xadrezista muito conhecido. Ele falou, se mexer uma peça aqui, Satanás não dá mais checkmate no homem. Olha que coisa interessante. O homem que estava em checkmate, que não tinha saída, Satanás já estava dominando. Eles dizem a história que ali eles estavam fazendo com que, leiloando a alma daquele ser humano. E Satanás tinha vencido em leilão. Não tinha mais saída para aquele homem. Aí esse campeão mundial diz assim, tem uma saída. Eu quero profetizar na tua vida. Satanás vai pôr você em checkmate, mas Deus vai dar uma saída sempre para a sua vida. Aleluia! Que coisa extraordinária é o checkmate. Quer dizer, não tem para onde ir, não tem por onde escapar. Você está condenado, você não tem saída. Só que tem uma coisa, Deus reverte situações irreversíveis da nossa vida. Aleluia! Mesmo que o diabo chegou para você e diz, checkmate, mas nessa noite Deus vai dar uma saída. Rebalahalabasai. Oh, glória a Deus. Quando Israel saiu do Egito, nesse texto que nós lemos aqui, pode deixar assim mesmo, viu, Romildo? Para eles notar o quadro ali. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho,
E faltava pouco para eles chegar na terra prometida. Uns 400 quilômetros para chegar. E Deus chega para Moisés e diz assim: volta e acampa, olha. E o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que deem a volta e acampe em Pi-Hahirote. Se você pensar nisso, é um absurdo. Como que Deus pega um povo que já está indo em direção a Canaã, a terra prometida, e faz eles acampar nesse lugar aqui, ó, Pi-Hahirote. Sabe o que é Pi-Hahirote no hebraico? Significa beco sem saída. Aí Satanás ficou contente, porque agora Israel estava num beco sem. Satanás tinha dado para eles um checkmate, quer dizer, agora vocês vão morrer. E é interessante, aqui nessa passagem, que Pi-Hahirote era um lugar, um beco sem saída. Era algo que eles estavam encurralados. Por quê? Porque eles estavam agora num beco sem saída. Faltava só 400 quilômetros. Aí Deus pega eles, encurrala eles. Aí Satanás diz: agora é minha chance. Checkmate. E o mais interessante, olha, Pi-Hahirote era beco sem saída. De um lado está Baal-Zefon. Sabe o que é Baal-Zefon? A terra dos canibais. Quem ia para lá, eles comiam seres humanos vivos lá. Olha onde estava Israel. Não podia ir para Baal-Zefon, que era a terra dos canibais. Do outro lado, as montanhas de Mignol. As montanhas de Mignol era intransponível, não tinha como. E do outro lado, o Mar Vermelho. E para piorar, Faraó vindo com o exército atrás. Beco sem saída. Às vezes você vai entrar num beco sem saída, e o diabo vai dizer: checkmate, você está agora sem saída, você está condenado, você não tem mais jeito de ir. Mas eu quero profetizar: há uma saída em nome do Senhor, aleluia. Eu quero dizer para você, que mesmo que Satanás tenha dado checkmate na tua vida, Deus vai reverter em nome do Senhor, em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E agora, num beco sem saída. Só que não existe beco sem saída para Deus. Talvez você esteja numa situação que você diz: bispo, eu estou num beco sem saída. É o melhor lugar que você está. Sabe por quê? Porque é lá que Deus vai abrir o caminho para você passar. Ali estava, Pi-Hahirote, Migdol, um mar. E eles mandou acampar na beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quer dizer, não tem jeito. Checkmate. Satanás está querendo carimbar na tua vida. Checkmate. Você não vai ser feliz, você não vai ser abençoado, você não vai prosperar mais, você não vai poder mais ajudar a obra de Deus, você não vai poder mais ajudar a tua família. Eu vou fazer com que você caia lá para a profundeza. Só que ele não sabe de uma coisa. Aquele homem gritou: tem um jeito, tem uma saída, tem jeito de reverter o checkmate que Deus deu, que o Satanás colocou na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! E quando você vai na Bíblia Sagrada, você vai ver que grandes homens de Deus, Satanás deu um checkmate para eles. A Bíblia toda mostra homens que Satanás chegou e diz assim: checkmate. Quer dizer, não tem para onde escapar, não tem para onde fugir, você está condenado. Tem exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, que vocês conhecem. Daniel fizeram um decreto para fazer oração só pedido ao rei, e ele era um homem de oração, orava 3 dias orando, abria a janela para Jerusalém, e esse decreto foi feito, e ele continuou orando do mesmo jeito. E pegaram o Daniel, e lançaram ele onde? Na cova dos leões. Sabe o que Satanás disse para Daniel no sentido espiritual? Checkmate.
Agora você está condenado. Você não serve a Deus? Você não se contaminou? Você não é o Daniel que não se contamina? Um Daniel que ora 3 vezes ao dia? Né? Checkmate para você, Daniel. Você vai ser jogado na cova dos leões. E às vezes Satanás faz isso com a gente. Quer colocar nós na cova dos leões. Porque entrando na cova dos leões, nós estamos em xeque. Não tem mais jeito. Nós não vamos escapar. Mas tem uma saída. Aleluia. Isso que eu quero dizer. Mesmo em xeque-mate, o Senhor vai reverter. Sabe o que vai acontecer? Em vez do diabo dar xeque-mate em você, é você que vai dar xeque-mate nele. Você vai lutar, de repente você vai dizer, o xeque-mate. Eu vou vencer. Diga para o teu irmão do lado, eu vou vencer. Aleluia. Oh! Deus sempre tem uma saída quando tudo parece perdido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando se encontramos num jeito que não tem jeito. Você já viu? Meu pai dizia assim, ó, é jeito que não tem jeito. Eu falei, mas pai, que coisa estranha é essa? Jeito que não tem jeito é que não tem jeito mesmo. É coisa de mineiro. Meu pai chegava, estava fazendo um serviço lá, ele falava assim, ó, esse negócio aqui não tem jeito. É jeito que não tem jeito. Eu falei, jeito que não tem jeito, eu não entendo. Não tem jeito é que não tem jeito mesmo. É o que o diabo está dizendo para você. Não tem mais jeito para você. É checkmate na tua vida. É checkmate no teu casamento. É checkmate nos teus relacionamentos. É checkmate na tua comunhão com Deus. Checkmate, quer dizer, você não tem para onde ir mais. Aleluia. Deixa eu ver orar. E nós vamos vendo na Bíblia, como eu falei, grandes homens de Deus que receberam o checkmate. Davi. Saul perseguia Davi para matar Davi de todo jeito. E sabe uma vez o que aconteceu? Encurralou Davi. Davi estava numa situação, né, que não tinha mais saída. Davi estava com seus soldados e Saul pegou seus melhores soldados e encurralou Davi num lugar era um tipo de uma pedra grande, não tinha como escapar daquele lugar. Aí Saul diz assim, Davi, agora você checkmate para você. É como aquele desenho, tá ali, ó, aquele quadro, checkmate. Davi, não tem saída, não tem para onde você ir mais. Só que Deus sempre tem uma saída. Quando Saul estava pronto para atacar Davi, avisaram Saul, o inimigo, os filisteus vêm vindo, estão atacando o acampamento, nós temos que voltar para defender. Aí Saul falou, não, Davi está aqui perto, é só a gente entrar lá e vamos acabar com ele. Mas se nós não voltar, eles destroem a cidade. Olha o que Deus fez. Saul não teve jeito, pegou os seus soldados, deu o meio e a volta e foi embora. E Davi glorificou a Deus e colocou o nome naquela pedra, Selá Ramalecote, o grande livramento do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Ou seja, sempre haverá uma saída. Satanás, quando Jesus nasceu, qual é a missão de Satanás? Dar um checkmate em Jesus. O que ele fez? Logo que Jesus nasceu, ele diz assim, vou dar um checkmate em Jesus antes dele morrer, antes dele subir na cruz. Vou matar ele antes. Matar ele. O que ele fez? Quando Jesus nasce, ele incita Herodes para matar todas as crianças daquela época. Não é isso? Todos sabem da história. Aí o Senhor manda avisar José e Maria para eles ir para o Egito, depois voltar. Deus já deu um livramento. Satanás sempre quis dar checkmate. Ele falou, agora eu mando matar todas as crianças, Jesus está no meio, eu acabo com ele e dou checkmate no mundo. O mundo está condenado, o mundo não tem salvação, o mundo está numa situação difícil, não tem para onde ir mais, é checkmate. Só que Deus tem uma saída. Pega meu filho e leva para o Egito. Aí quando Jesus já cresce, e começa o seu ministério, Satanás fez de tudo para dar checkmate em Jesus. Tentou matar ele no templo. Jesus saiu no meio do povo, parecia um fantasma, ninguém viu Jesus sair. Saiu assim,
Porque o povo quis matar ele porque ele sentou numa cadeira que não era dele. Depois vocês já viram essa mensagem. Aí, tentaram matar Jesus. Mas agora o que Satanás faz? Vou dar um checkmate em Jesus. Leva ele para o deserto, 40 dias, 40 noites sem comer. E agora, o que faz com ele? Lança a seta sobre Jesus. Se tu me adorar, começa a transforma essas pedras em pão, tu está com fome. E ele lançou coisas para que o Senhor, para que ele lançasse checkmate em Jesus. Se você me adorar, eu te dou todas as coisas do mundo. É um checkmate, você não precisa morrer não. Você me adora e acaba com tudo. Então Satanás tentou dar checkmate em Jesus. Aí o pior checkmate que Satanás pensou que agora ele venceu, né? Satanás pegou e levou Jesus para a cruz do Calvário. Ali ele foi açoitado, ali ele sofreu, ali eles pregaram Jesus na cruz. Aí Satanás e os seus demônios se alegraram e disseram: demos um checkmate em Jesus. Agora ele morreu. Ele morreu. Colocaram soldados no sepulcro, porque a história é que Jesus ao terceiro dia ia ressuscitar. Colocaram soldados, colocaram uma pedra enorme, colocaram o selo de Roma para ninguém entrar. Fizeram tudo quanto é coisa para Jesus não ressuscitar. Porque Satanás havia dito: eu dei um checkmate. Mas ainda tem uma saída. Aleluia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. O anjo anunciou: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ao invés de Satanás dar um checkmate, Deus deu um checkmate para Satanás, em nome de Jesus. Depois daquilo, Satanás perdeu a batalha da morte. Morte, onde está seu agrilhão? Jesus venceu a morte e nos trouxe vida e deu um checkmate no diabo. Diz: agora você, em vez de você colocar eu em xeque, eu está em xeque. Ou seja, hoje dá para falar muito nesse assunto, mas eu quero que você só entenda isso. Não tenha medo do checkmate do diabo. Quando ele dizer não tem mais jeito, não tem saída, não tem como, né? Só que tem uma saída sim. E nós vamos reverter o checkmate que ele deu em nós, porque o Senhor nos dá força e bênção para vencer, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Tem uma saída ainda, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, aplauda. Aleluia. Ô glória! Quem entendeu a bênção de Deus, a palavra? Coisa linda. Eu fiquei mastigando essa palavra a semana inteira. Não vi a hora de falar, né? Tem uma saída para você, tem uma saída para sua casa, tem uma saída para sua vida. Não importa o que está acontecendo, Deus vai dar livramento. Ele vai dar um checkmate no diabo, em nome de Jesus. E você também vai pegar e dizer: não tem saída, tem. E vai falar para o diabo: checkmate, Satanás, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos chegando na hora de cear. É hora de nós cearmos em nome do Senhor. Convidaria aos obreiros para que viesse aqui, para nós cearmos em nome do Senhor. Guarda essa palavra. Essa palavra pode mudar a tua história, né? Isso é coisa de bispo, né? Isso é coisa de que Deus nos dá sempre uma palavra de bênção para a nossa vida. E eu quero dizer, para encerrar essa palavra, tem uma saída. Você pode dizer para o teu irmão: tem uma saída, irmão. Tem uma saída. Tem uma saída, pastor. Tem uma saída. Tem uma saída. Nós vamos, nesse momento, cear. Pode. Está aqui o pão, suco de uva. Não cremos em mudança de elementos, transubstanciação, mas nós cremos na palavra de Deus. E ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue.
E hoje nós vamos cear em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que quem ceia, dá um checkmate no diabo, no inferno. Checkmate no inferno, porque você venceu. Convidaria meu filho, pastor Henrique, sua esposa, para nós